Bom dia para todo mundo. Aqui na reunião vi que tem o pessoal do escritório, alguns parceiros, clientes, futuros clientes, enfim. E hoje a gente vai ver algumas soluções que a Mercos pode resolver juntamente integrado com o sistema Odivix. É muito bom ter vocês como parceiros, porque a gente já tem esse know-how com outros parceiros e quer levar para outras pessoas essa solução, que beneficia tanto para quem tem os vendedores externos, né? Dá tanta agilidade e juntamente com a integração com o Odivix, melhora ainda mais essa solução para indústrias e distribuidores. Então, vou passar a palavra para a Mari. E o pessoal também pode ir interagindo e se quiserem fazer perguntas, acho que a gente deixa um pouquinho mais para o final, ou se realmente quiserem que a gente acha que tenha seja possível isso e ir respondendo, a gente vai respondendo. Tá ok? Fechado. Então vamos lá, gente. Eu sou a Mariane, eu venho apoiando aí RPs na estruturação de novas estratégias para que a gente, junto com os nossos parceiros, a gente consiga entregar uma melhor experiência ao cliente, né? E eu sou a gerente de parcerias aqui na Mercos, que atende a Odivix, né, dos nossos principais RPs parceiros, e nós somos um dos principais parceiros da Odivix. E eu trouxe vocês hoje nessa live para a gente bater um papo realmente, e a gente vai estar falando sobre as nossas duas principais soluções, né? Uma delas é a força de vendas e a outra é o e-commerce B2B. E eu quero começar falando sobre os 5 principais problemas a serem resolvidos com a integração Mercos e Odivix. Tá? Então, o primeiro problema que a gente resolve com a integração é a demora no recebimento do pedido. Hoje, muitas indústrias e muitas distribuidoras, né, elas encontram esse problema justamente por não terem uma ferramenta que automatiza todo esse processo. Então, isso o que gera? Muito retrabalho para o vendedor, pedido digitado no final do dia, e tudo que a gente faz de forma manual, né, está muito suscetível a erros. Às vezes a pessoa do faturamento está ali digitando aquele pedido e entra alguém na sala, ou entra uma ligação, ou um e-mail urgente, né, precisa parar de fazer aquela tarefa manual, operacional, e aí depois até voltar a fazer, já perde aquela linha de raciocínio. Isso pode gerar muitos erros, né? E retrabalho mesmo, sabe? É um tempo que poderia ser usado de uma melhor forma, né? Numa estratégia, de repente, ou de uma forma mais analítica, analisando indicadores, enfim. Então, um dos principais problemas, né, eu trago aqui, são vários os problemas que a gente resolve com as soluções, com essa integração da Mercos e Odivix, mas eu trago aqui os 5, e o primeiro é justamente essa demora no recebimento dos pedidos, né? E a gente lida com muita indústria, muita distribuidora que ainda enfrenta esse problema por justamente não ter alguma ferramenta, alguma solução para automatizar esse processo. O segundo problema que a gente resolve com a integração é o vendedor tirador de pedidos, né? Isso aqui é uma realidade ainda muito grande nas indústrias e nas distribuidoras, então, onde a venda ela é guiada pelo cliente e não pelo vendedor. Por quê? Porque se o vendedor não tem as informações que ele precisa na palma da mão dele, essa negociação, essa venda acaba sendo guiada pelo cliente, porque é ele que vai decidir o que ele comprar, a quantidade e tudo mais. Aí o vendedor, como não vai ter essas informações no tempo real para ajudar ele, para, por exemplo, olhar uma promoção, um lançamento, falar para esse cliente no momento da venda, mostrar para esse cliente, né, no momento da venda, ele não vai conseguir aumentar o ticket médio dele, por exemplo, né? E o vendedor, a gente sabe como que é a correria, dia a dia, ele acaba esquecendo informações importantes que ele deveria lembrar nesse momento da venda e que é praticamente humanamente impossível hoje, né? Diante de tantas coisas, tantas atividades que ele precisa fazer, né? E a gente tem a ruptura de produtos lá no varejo também, né?
quando não se tem um controle de estoque, quando não se tem essas informações atualizadas na palma da mão, como o nosso aplicativo, o nosso app de vendas traz, quando o cliente for comprar, for até o varejo, ele não vai encontrar aquele produto na gôndola, né? Na prateleira do varejo, do supermercado, enfim. Então, isso é toda uma cadeia, né? E isso gera a ruptura desse produto lá no varejo, né? Então, esse outro problema que a gente resolve também é bem comum, né? E a gente consegue resolver com a nossa solução. Um outro ponto é a política comercial desestruturada, né? Então, o que acontece aqui, né? É através da política comercial que o gestor vai poder estabelecer regras relacionadas às vendas e vai conseguir permitir autonomia, né? Ele vai conseguir dar autonomia para os vendedores para que eles possam controlar esse processo das vendas mesmo à distância, né? Então, não vai ter mais aquele negócio de negociação venda a venda, sendo que vai existir uma política comercial bem estruturada que poderá ser aplicada, né, no momento da venda, onde o próprio vendedor vai estar tendo essa autonomia para conduzir essa venda e utilizar essa política comercial, né? A política comercial diferente por canal de venda, então isso também é um grande problema hoje nas indústrias, nas distribuidoras, né? E uma política comercial reativa, né? Esse também é um dos problemas que a gente resolve. A operação comercial desorientada. Isso aqui, todos os dias, né, a gente que lida com parceiros, lida com clientes, a gente entende que diante de tanta tecnologia, tantas soluções, né, que existem hoje no mercado, é ainda um problema grave, sabe? Que existe, que afeta indústrias e distribuidoras. Então, hoje o vendedor ele não tem visibilidade do seu desempenho, porque ele não tem essas informações em tempo real, né? Ele não consegue chegar de manhã, abrir um painel, um dashboard, por exemplo, e entender a saúde da carteira dele, porque ele não tem essas informações, né? Ele consegue ter somente depois do faturamento essa visibilidade, né? E os motivos de venda não chegam até o gestor comercial, né? Então, esse também é um grande problema. Hoje, tem gerente comercial, por exemplo, que chega de manhã na empresa para ele entender como é que está a operação comercial, como é que está a evolução das vendas, né? Está perto de chegar no número, não está, enfim, como é que está a curva ABC do cliente, como é que está a carteira de cliente desses vendedores, do time de vendas dele. Ele precisa extrair relatórios de tudo que é canto, ele precisa extrair relatórios para entender a saúde da carteira, informações daqui e dali, até ele consolidar tudo isso, conseguir ter uma visão real, realmente, né, daquela operação comercial naquele momento, demora muito. E isso realmente tira o foco desse gestor que deveria estar onde? Montando novas estratégias para melhorar o número, né, para vender mais, que é o nosso objetivo final, né? E a venda presencial ineficiente é um outro problema que a gente resolve, né? O último principal problema que a gente resolve com as nossas soluções, com essa integração da Mercosur de VIX. Então, o varejista sem tempo para atender o representante, porque ele vai estar gastando tempo em visitas muitas vezes ineficiente. O varejista quer fazer o pedido no seu tempo, com maior autonomia. Alto custo no atendimento presencial. A gente sabe que hoje, para deslocar um vendedor, um representante, tem um custo elevado, né, para que ele faça essa visita nesse cliente. E muitas vezes isso pode, essa venda, né, não precisa estar sendo feita presencial, a não ser que seja um cliente muito estratégico para a operação, um cliente que tenha uma maior representatividade, por exemplo, né? Mas a maioria dos casos a gente consegue fazer através das nossas soluções, né? E varejistas são esquecidos. Então a gente tem, para contextualizar, né, o nosso sistema de força de vendas e o e-commerce B2B, que são as nossas duas soluções, falei lá no início. E a gente tem, então, na nossa solução de força de vendas, a gente consegue disponibilizar um app
né, para a emissão desses pedidos, inclusive offline. Então, isso aqui é algo bem legal, algo bem positivo, que brilha os olhinhos dos nossos clientes, porque muitas vezes eles não estão com acesso fácil à internet, eles precisam emitir esse pedido, né? Eles conseguem emitir no app mesmo offline e depois isso é integrado na Udivix. A venda consultiva, né? Então, como eu falei para vocês, né, desses 5 problemas que a gente resolve, através do nosso app, da nossa solução, a gente consegue auxiliar esse vendedor a fazer uma venda mais completa, porque ele vai ter ali na palma da mão, no aplicativo, acesso a reposições, a promoções, lançamentos no momento da venda. Não vai depender da memória dele, ou de um panfleto debaixo do braço, ou de alguma informação por WhatsApp, porque ele vai ter acesso fácil a essas informações em tempo real. A política comercial proativa, então, ela pode ser personalizável, né? E a gente consegue aqui trazer a garantia de execução da política comercial, porque ela vai precisar ser seguida, né? Aqui a gente traz um exemplo na telinha, onde tem essa cadeira executiva, onde está dizendo aqui que o valor total do pedido, um exemplo, né? Está entre 1.000 e 2.500 e o valor ali de desconto percentual é de 2%, e se eu for aumentando a quantidade de produto ali, eu consigo trazer uma condição de um desconto melhor no pagamento à vista, por exemplo, né? E aí a gente vai colocando, imputando essas informações, conforme a segunda telinha ali, um print para vocês terem uma ideia, tá? E a gente traz também a sugestão de ações para aumentar o pedido, né? Então, isso quebra um pouco aquela visão daquele vendedor somente tirador de pedido, porque quando ele vai até o cliente, ele vai ter essas informações em tempo real na mão dele, ele vai ter informações, por exemplo, até de quantas vezes o cliente comprou, quanto tempo ele não comprou mais, enfim, tudo isso serve como informações para ele, né, poder aumentar o ticket dele, né, e sugerir novos produtos, enfim. E a visibilidade da operação comercial. Eu já citei ali num outro momento, mas a gente traz os indicadores personalizados e a gente já tem alguns dashboards padrões que a gente traz, mas a gente traz a possibilidade também de trazer uma visão mais exclusiva para a indústria, para o distribuidor. Está disponível também nos aplicativos. Aqui a gente traz acesso para os vendedores e gestores em tempo real. Então é uma série de indicadores, né, que a gente consegue, a Mercos consegue pegar todos os dados que são imputados na ferramenta e transformar isso de fato em informações. Essas informações que são tão importantes, que são tão valiosas, que muitas vezes o vendedor ou o gerente comercial não tem, né? E é com essas informações que ele vai conseguir montar estratégias focadas em uma região, por exemplo, que o produto dele não está performando tão bem, uma estratégia focada num vendedor que não está performando tão bem, por exemplo. Então, isso aqui é tudo muito valioso, né? Essas informações. A gente vai estar podendo olhar para a curva ABC de clientes, por exemplo, olhar para a curva C e entender, poxa, por que eu não consigo trazer esses clientes da curva C para a curva B, por exemplo? Ou para a curva A, né? Então, todas essas informações, esse vendedor, esse gestor vai ter na palma da mão dele. E o e-commerce B2B, hoje está integrado à força de vendas, tá? Não vou entrar muito aqui nesse slide, porque eu trouxe hoje uma pessoa bem importante, uma pessoa que entende muito do assunto, que está há bastante tempo na Mercos, que conhece muito do produto, a Miri, ela já vai se apresentar, mas eu só quero frisar que essa solução, ela já tem integração também com o Udivix. Bom. Miri? Obrigada, Mari. Bom, gente, aí já foi apresentada, né? Como que eu digo aqui na Mercos, a gente nos chama carinhosamente de M-Player, então eu sou uma M-Player apaixonada aqui já há uns 8 anos, então estou aqui na Mercos há algum tempinho. E assim, hoje coordeno um time de expansão, a gente é focado exclusivamente em e-commerce B2B, mas a nossa experiência é de fato ajudar indústrias distribuidoras, representantes comerciais a aumentarem as vendas, organizarem melhor os processos deles.
E assim, eu meio que me apresentei aqui e eu até queria que se vocês pudessem fazer também, de colocar, se vocês são uma indústria, uma distribuidora, qual o segmento que vocês atuam, porque daí quem sabe depois eu mostro um exemplo parecido com o segmento de vocês na prática. Daí se vocês quiserem colocar aqui no chat, depois eu dou uma olhadinha. Deixa eu ver se aqui tem... Aí vocês podem colocar, sou uma indústria do segmento X. Eu acho que isso vai ser legal para a gente poder trazer alguns exemplos. Mas, de fato, o e-commerce B2B... Mari, se você quiser, eu vou compartilhar minha tela daqui, que daí eu vou depois compartilhar na tela, acho que vai ficar legal. Perfeito. Deixa eu puxar aqui. Vamos lá. Só garantem para mim que a minha tela esteja aparecendo aí para vocês. Apareceu? Ok. Fechou, ótimo, galera. Então é o seguinte, o e-commerce B2B, eu acho que para muitos, às vezes é aquilo, né? Para quem conhece aquela chamada antiga do Globo Repórter, né? O que vivem, o que fazem, o que comem. Muitas vezes é isso que passa nas nossas cabeças quando a gente entra no universo da tecnologia, né? Muitos de vocês têm empresas já, é o sonho de vocês são empreendedores, são gestores. E o e-commerce B2B vem assim, mas o que é isso? Serve para mim? Vai me ajudar? Né? O que eu faço com ele? Não, meu processo não vai casar com isso, não funciona. E eu acho que a ideia que eu falar para vocês que não é um bicho de 7 cabeças, graças a Deus, não é, mas também é uma forma de a gente querer ajudar vocês. Então, eu acho que a solução casada com força de vendas, ela entra para se adequar cada vez mais ao novo universo que a gente tem. Então, a gente tem novos clientes, novas pessoas que a gente está se relacionando. A pandemia fez as coisas mudarem de uma forma muito mais avançada. Muitos de vocês, perceberam isso ao longo do tempo nas interações com os clientes. E até para trazer aqui para vocês, muitos estudos, e se vocês forem depois dar uma olhada, e talvez agora vocês vão percebendo, assim, mostra que o e-commerce B2B, ele vai crescer e tem uma expectativa de mais de 20%. E isso é muito grande, porque quando a gente fala de crescimento em 20% numa amplitude tão grande, isso é um grande número. Diferente, por exemplo, se hoje eu falar para vocês que as vendas com representantes, com time de televendas, ele vai crescer, continua crescendo. Mas o que a gente precisa entender é que o comportamento dos clientes, eles também estão mudando. Então, o e-commerce B2B vem para somar o trabalho que vocês já fazem hoje. E aí, até eu trouxe aqui, o que é o e-commerce B2B? É exatamente o processo de CNPJ, CNPJ. No normal, nós estamos conhecidos, e estamos familiarizados com aquele site tipo um Americanas, um Magazine Luiza, qualquer site que a gente entra lá e compra um produto para nós mesmos, para a nossa utilidade. O e-commerce B2B é uma operação CNPJ, CNPJ. Então, o que ele vai diferenciar? Até o comportamento do site, ele precisa se adequar ao comportamento da empresa de vocês, da indústria, da distribuidora. Então, ele tem algumas particularidades. Como, por exemplo, muitas vezes a gente pode chamar ele até de preposto virtual. O e-commerce B2B é até engraçado. Às vezes vocês vão ouvir o mesmo comportamento, ele pode ser chamado de catálogo online, e-commerce B2B, preposto virtual, portal de relacionamento com clientes. Essa nomenclatura vai depender de qual que é a estrutura que vocês acham que serve para vocês. Aqui na Mercos a gente usa bastante o e-commerce B2B, mas muitas vezes quando a gente vai treinar isso para a equipe comercial da indústria, a gente leva o termo de preposto virtual porque casa muito com a realidade, por exemplo, do representante, E o que a gente pensa? A ferramenta, o e-commerce B2B, ele tem que estar totalmente atrelado às políticas comerciais de vocês, à usabilidade da equipe comercial, os impostos, regras comerciais e também a personalização que vocês dão no atendimento do cliente de vocês. Como, por exemplo, eu tenho uma tabela de preço diferente para o cliente. Ok, quando a gente entra num site que a gente compra uma camiseta, um calçado, aquele preço não muda. Muda se às vezes eu passo à vista, muda, mas não tem uma regra diferente. Todo mundo do Brasil compra naquele preço. Agora, quando a gente fala de uma operação B2B, cada às vezes região vai ter um valor diferente, cada negociação, cada tempo que o cliente está dentro da carteira, às vezes ele tem uma negociação diferente. E o e-commerce B2B, ou esse canal online que serve para receber os pedidos, ele precisa se adequar a essa realidade. Então, assim, a Mercos, a gente está aqui falando de e-commerce já há 7, 8 anos. A gente já tem até outros sistemas anteriormente, assim. A Mercos, ela hoje entende
que o e-commerce, né, ou esse canal online não vai substituir a equipe comercial, muito pelo contrário, ele é um braço direito da equipe comercial. A gente não acredita que as vendas presenciais elas vão diminuir ou acabar, vamos dizer assim. Mas hoje, muitos da equipe comercial já trabalham com WhatsApp. E o WhatsApp já é uma venda online. Então, o que a gente vai fazer é profissionalizar essas operações que já acontecem e fazendo com que muitas coisas aqui, ou erros operacionais, eles sejam evitados e, consequentemente, vocês, né, as empresas, as indústrias, os distribuidores, ganhem também com isso. E aí, a gente fala aqui um pouco do novo perfil do comprador, que por trás de todo CNPJ, o que a gente não pode que existe CPF. E o CPF, provavelmente vocês devem ter instalado ali um iFood, vocês devem ter já usado um Uber, vocês já devem ter outros aplicativos de compra. E pensem que esse comportamento que vocês têm no dia a dia de vocês, o comprador dessas indústrias distribuidoras também tem. Então, muitas vezes, ele já não tem mais tempo suficiente, ou ele quer essa agilidade de ter uma forma de fazer pedidos ou de estar se relacionando com essas empresas também pelo meio online. Então, hoje, se você não está no meio online, você às vezes já está um passo atrás. Porque se o teu cliente quer ver um catálogo, se ele quer ter interação com você, e isso depende só de uma pessoa física, não de uma interação, pode ser que isso faça com que ele se relacione menos com você. Como também, deixa eu avançar aqui, hoje a gente tem que, até esse último dado que eu peguei daí é nível Brasil, 81% das pessoas já têm acesso à internet. Então a gente já não está mais falando de um país ou de relações entre pessoas que não estão dentro da internet. Né? O WhatsApp hoje, com certeza, muitos de vocês já não vivem sem o WhatsApp, sem o celular. Muitas vezes é mais fácil a gente estar com o celular do nosso lado do que uma caneta hoje em dia. Porque ele faz parte, né? Porque a internet faz parte da gente. E outro ponto é que muitas vezes os clientes, quando a equipe comercial vai lá, que isso deve continuar fazendo, porque esse é o papel da equipe, ser a cara da empresa, estar vendendo os produtos, vendo como ele está exposto, mostrando o mix, mas muitas vezes o cliente já decidiu comprar antes da venda acontecer. Então, se lá naquele intermédio que o cliente decidiu que quer comprar um produto, um concorrente passou antes, disponibilizou um catálogo, pode ser que você ou essa indústria distribuidora perca uma venda por não estar naquele momento que o cliente queria comprar. Então, porque nós hoje a gente preza pela liberdade, pelo senso de urgência, às vezes a gente já quer resolver tudo na hora. Então, essa é uma das questões que acaba influenciando hoje a utilização de um canal online dentro de indústria ou distribuidor. E até para trazer para vocês, esse aqui é um gráfico da Mercos, tá? Não é um gráfico de qualquer outra empresa. A Mercos ela é uma empresa que trabalha com representantes, indústrias e distribuidores. Nós não atendemos, por exemplo, empresas que estão vendendo muito para CPF. A gente é exclusivamente uma plataforma que se desenvolve para isso. A gente sempre trabalha para ser a melhor do mercado. A gente tem hoje a gente faz parte do grupo Nuvini, que é uma grande holding que tem puxado empresas de vários segmentos para desenvolvê-las, para a gente estar cada vez mais criando esse ecossistema para ajudar as indústrias e distribuidoras do Brasil. E esse crescimento aqui que eu estou trazendo para vocês é o crescimento que a gente teve de clientes da Mercos que usam o e-commerce B2B. Lá em 2020, que foi a época da pandemia, a gente já tinha uns bons resultados com o e-commerce. Isso foi aqui em março de 2020. Quando a gente foi para março de 2021, março de 2022, agora março de 2023, essa curva ela não para de crescer. E muitas vezes as empresas não tiveram essa mesma curva de crescimento nas vendas tradicionais. Mas aqui dentro do e-commerce a gente tem visto essa curva muito mais aumentar por N motivos. Porque aqui a gente tem cada vez mais empresas se adequando ao mercado, tem cada vez mais utilizando essa ferramenta no dia a dia. Então esse é um crescimento que eu posso aqui dizer para vocês. Deixa eu até pegar aqui que eu vi que alguém colocou algumas informações. Trabalhamos com certificado, um software legal, clientes para automação, boa. Provavelmente vocês devem pegar muitos clientes que estão aqui, que são, por exemplo, de segmento alimentício, pet shop, materiais de construção, autopeças. Por incrível que pareça, gente, a gente tem até cliente hoje que vende caixão para funerária. Então, assim, tem de tudo, flor plástico, caixão. Então, a gente tem toda a operação que é essa movimentação CNPJ,
hoje muitas dessas empresas já utilizam o e-commerce B2B para contribuir no processo comercial deles. Não é, se eu falar assim, vai mudar 100% da operação comercial de uma indústria distribuidora? Para alguns casos sim, mas a gente sabe que não é 100% dos clientes que vão entrar hoje no e-commerce e vão comprar, porque muitos prezam pelo representante, pela visita, tá tudo bem. O que não está bem é a gente estar perdendo vendas por não estar puxando o e-commerce para atender esse novo público que a gente tem. E aí, depois eu vou trazer uns exemplos para vocês também. A gente tem aqui alguns números, né? Hoje a gente já tem mais de 1.300, 1.400 empresas de vários segmentos que usam, né, o e-commerce da Mercos. O número de pedidos, né, de 2020 para 2022 aumentou mais de 87%. O ticket médio também desses pedidos cresceram em mais de 15%. Em relação a faturamento, né, o faturamento total de 2020 para 2022, essas vendas dentro do e-commerce cresceram mais de 114% de vendas, né, é um valor geral bruto que a gente acaba acompanhando. E quando a gente fala de varejistas, né, que são esses outros CNPJs que estão entrando no e-commerce, a gente percebeu um crescimento de mais de 48% de novos varejistas entrando ali dentro. Então, empresas que nunca falaram que não entrar pelo e-commerce e comprar, hoje eles entram e compram. Então, assim, são alguns dos números que a gente pode estar abrindo aqui para vocês, mas já para aproveitar um outro que eu acho muito legal. Quando a gente tem uma equipe comercial, a gente está falando de pessoas. Pessoas ficam doentes, pessoas tiram férias, pessoas dormem, pessoas precisam comer, se deslocam. E nesse momento, e até para contar uma historinha para vocês, eu tenho um representante comercial que ele é muito meu amigo, o Leandro, ele fica em São Paulo, ele trabalha no ramo pet. E aí eu até conheci a mulher dele, tudo, a gente acabou tendo bastante interação. E aí esses dias no WhatsApp ele apitou e falou, Miri, me resolve aqui, tem um botão no e-commerce que não estava aparecendo, daí fui ver, beleza, resolvi para ele. E abusadamente, vou falar, ele tirou uma foto do notebook dele, que estava o e-commerce B2B, então ele, representante comercial, estava vendendo com o e-commerce, só que atrás dele estava a mulher dele numa praia de Tulum, no México. Então ele falou, Miriam, minha mulher estava me atazanando quando eu tirava férias, e agora eu consegui tirar férias, mas estou aqui vendendo, então o que eu estou vendendo está pagando as minhas férias, ela está feliz, eu estou feliz, então está tudo bem. Para quem trabalha em vendas, sabe que vendedor às vezes nem tira férias e tudo mais. Só que com, às vezes, a ferramenta online, que é esse catálogo onde o cliente pode entrar a qualquer hora, fazer um orçamento, cai no nome do representante, do vendedor, ele mesmo consegue emitir e acompanhar esse pedido, a gente acaba tendo aqui 41% de todos os acessos, eles acontecem fora do horário comercial. Então, quando uma indústria, uma distribuidora tem um e-commerce B2B, ele vai ter vendas acontecendo fora do horário comercial. Às vezes, 2 horas da manhã, que é a hora que o cliente dele pode comprar. E também acontece hoje 10% dessas vendas nos finais de semana. Então, muitas das vezes, o e-commerce B2B é aquilo, é aquele vendedor que não dorme, aquele apoio comercial que não dorme, atende o cliente a hora que for, segue política comercial, está sempre atualizado, o catálogo, tudo. Então, a gente vê hoje um comportamento acontecendo dessas vendas ajudando hoje a equipe comercial. Então, pode acontecer que, às vezes, a equipe saiu, beleza, foi para casa, né, parou o horário de trabalho. No outro dia, quando ela abrir o força de vendas, né, que seja a Mercos aqui, vai estar o pedido já pronto do cliente, um orçamento, onde ele pode ainda ver, olha, vi que você não comprou o produto X. Vou mostrar para vocês, mas só para começar a dar uma ilustrada um pouquinho melhor aí. E aí aqui eu vou trazer alguns benefícios, vou dar uma pincelada aqui, mas a ideia é assim, com o e-commerce B2B a gente consegue aumentar realmente essa frequência de pedidos, então o pedido vem do e-commerce, bate no força de vendas, fechou aqui no força de vendas tudo certinho, ele vai para o Audivix, então a gente consegue integrar tudo de uma única forma. É muito prático, assim, a atualização, os benefícios que a gente acaba conseguindo nesse momento. E a disponibilidade do catálogo, então o cliente consegue acessar a qualquer hora, de qualquer lugar. Aqui a gente tem vendas de qualquer horário, 24 horas por dia, como eu comentei com vocês. Ele é muito ótimo, assim, e bem estratégico na hora de a gente pensar em criar alguma ação. Poxa, eu estou com vários clientes inativos, eu não sei o porquê que eu estou com um cliente inativo. Será que se a gente mandar um e-mail com uma promoção, com
uma puxada para esses clientes nativos comprando primeiro pelo e-commerce, o representante passando lá, não é uma estratégia mais eficiente do que eu ficar gastando gasolina visitando todos os meus clientes inativos nesse momento? Então, tem bastante estratégia que dá para a gente pensar aqui, reduzir os erros operacionais, facilidade de comunicação, fora o corte de custo. Empresas que trabalham, por exemplo, com um catálogo impresso, eu acho que é interessante, mas também ele é muito custoso. Toda vez que entram produtos novos, eu tenho que estar fazendo um novo catálogo. Eu nunca sei quanto que aquele tem estoque que não tem, quais são as promoções do mês. Com essa ferramenta, a equipe comercial foca em divulgar o B2B e o B2B garante também essas trocas, tá? E aí eu vou falar aqui bem para ir para a parte prática, mas vamos lá. Ele é 100% integrado com força de vendas, então, por exemplo, cadastrei um produto ali na Odivix. Esse produto ele é integrado com força de vendas da Mercos. Esse produto automaticamente já está no e-commerce, então você não, a indústria não tem retrabalho de montar todo um novo catálogo, a integração por si só ela já se resolve. E os pedidos e acessos, eles são controlados pela equipe em tempo real, então a equipe comercial não precisa ter receios, de que isso é um competidor do trabalho, que o e-commerce está vindo para tirar a equipe comercial. Não é isso que a Mercos acredita, não é isso que a gente vê com os nossos clientes. E é bem interessante que dá uma forma que o cliente manda o que ele precisa e a equipe comercial trabalha o mix, trabalha a negociação. Então, isso fica na mão hoje da equipe quando recebe o pedido do e-commerce. Regras comerciais, como a Mari já explicou ali bem certinho. Essas políticas, essas regras, elas continuam e aparecem também no e-commerce. É como se fosse até um vendedor online, ajudando ali o cliente. Se ele entrou e está fazendo um pedido de 5 mil, mas, poxa, 5.500 tem desconto. Vai surgir lá uma pitadinha ali, vai aparecer, se você comprar 5.500, você tem desconto. Então, o cliente que quer comprar 5 mil, já começa a comprar 5.500 para ganhar o desconto. Não, se você levar 10 itens diferentes no pedido, você tem desconto. Poxa, ele estava colocando 8, agora ele vai melhorar o mix de compra colocando mais 2. Então, também é uma forma aqui de a gente usar esse destaque do B2B. Checkout de pagamento. Não sei como todos operam, como as indústrias aqui, os clientes de vocês também operam, mas dentro da Mercos também existe como se fosse uma linha de pagamento, Então, o cliente entraria por dentro do e-commerce, ele pode fazer o orçamento dele, e se for uma necessidade, um interesse, tem como ele já pagar via cartão, boleto ou Pix ali por dentro, tá? E tem o cálculo do frete, tanto próprio, que dá para configurar, como uma integração com o Frenet hoje. Catálogo atualizado e organizado, algumas possibilidades sobre a segunda via do boleto, se a gente quiser trazer da Odivix, depois pensar nisso, histórico de compras, é tudo integrado. E ele também funciona, o e-commerce, igual como a Mari comentou no Força de Vendas, ele funciona na versão web e mobile. Então, por exemplo, se a indústria quiser ter como se fosse um aplicativo no celular do cliente dela, lá com a logo dela, e o cliente clica nesse aplicativo no celular e abre o catálogo, ele consegue e compra direto pelo celular. Se quiser 2 horas da manhã deitar no sofá lá e comprar, ou o cliente está entrando no meio do estoque lá e repondo o pedido, ele consegue pelo celular também. E as personalizações, eu digo que elas nem são práticas, elas são mega práticas. Qualquer pessoa consegue colocar um banner, configurar cor, não precisa de ninguém técnico para colocar o B2B no ar. Desde que vocês tenham essa integração com a Odivix, o Força de Vendas puxando os dados, a atualização do e-commerce ela é muito simples, porque ela é um espelho do que tiver no Força de Vendas, tá? E aí, beleza, o que está pronto? Então, a gente fala, a plataforma digital ela fica no ar, desde que a integração venha ali, vocês estejam utilizando a Odivix e Mercos, os produtos e tudo certinho, a plataforma é bem tranquila de a gente colocar ela no ar, não é uma coisa que demora, porque muitas vezes para criar um site demora meses, no nosso caso não tem toda essa demora, é muito prática, a integração total já existe, vínculo com a equipe comercial de vocês também já existe, e esses ajustes técnicos que a gente chama, isso já está pronto. O que não está pronto também é uma etapa que a gente ajuda, que às vezes essa parte consultiva. Qual é o modelo de estratégia que eu uso? Como que eu crio a minha equipe comercial? Que vídeos que eu mando para o meu cliente? Qual é uma boa prática para colocar? Ou, de fato, no grosso modo, como que eu tenho vendas com o B2B? Isso é um processo que vocês não vão estar sozinhos. Aqui na Mercos, quando vocês contratam
a ferramenta, vocês têm uma equipe toda de suporte. Então, desde o onboard, da integração com Audivix e Mercos, como que vocês vão usar o Força de Vendas, como também como vocês vão colocar isso para dentro da equipe comercial e para os clientes quando a gente fala do e-commerce. Então, um combo de coisas onde a gente dá esse suporte hoje para vocês, tá? A gente estou falando demais, né? Tô até com a garganta seca aqui, mas, por favor, quem tiver dúvidas, depois pergunte ali. E aí eu quero mostrar aqui um pouquinho na prática para vocês. Eu vou começar aqui com um exemplo de um cliente nosso, a JR Falcão. Eles trabalham numa linha de materiais de construção, atendem nessa linha de outros CNPJ, então são de CNPJ, atendem os outros CNPJs. E o nosso e-commerce aqui deles, por exemplo, deixa eu fechar aqui que eles criaram as promoções, pode ver que aqui eu tenho todo o catálogo, mas eu não tenho preço. Quando eu clico em comprar, ele me pede login e senha, então por isso que é personalizado. Cada cliente dessa indústria distribuidora tem um login para entrar. Mas aqui eu já consigo saber o que é a JR Falcão, eu já estou vendo que tem promoções, eu já vejo os produtos que ela tem, eu consigo filtrar por categoria. Isso tudo aqui é muito tranquilo quando já existe a integração com a Audivix, por exemplo. Porque vocês vão puxar o Força de Vendas também vou mostrar um pouco para vocês, que é o centralizador de tudo. Desde que vocês tenham Força de Vendas, vocês conseguem também já ativar o e-commerce, porque é um espelho de tudo. E aqui dentro, ó, vou trazer uns outros casos aqui de confecção. A Meias e Meias. A Meias e Meias é até legal, porque eles contrataram com a gente, por isso até que eu trouxe eles, há poucos meses. E assim, no primeiro mês eles venderam um valor, agora o B2B já está representando 48% das vendas deles, isso em 3 a 4 meses da ativação do Go Live, que a gente chama. E aqui é muito legal, porque a gente fez toda uma conferência de vendas, a gente reuniu a equipe da Meias e Meias, treinou a equipe deles, a gente ajudou a criar um vídeo de divulgação que eles podem estar mandando para os clientes para divulgar também. E aqui o processo é o mesmo, vocês podem ver que o padrão é o mesmo. Tem o banner, os produtos, o botão comprar, e aí, beleza, se eu não sou cliente, deixa eu dar um zoom aqui, que eu acho que está pequenininho, mas, por exemplo, se eu não sou cliente da Meias e Meias, eu poderia vir aqui e solicitar um acesso para eles, colocando os meus dados, e isso cai lá na central da Meias e Meias e ela capta um cliente. Então dá para colocar isso nas redes sociais, no site. Para quem tem uma indústria distribuidora que tem um site, bota lá, nosso portal de relacionamento, nossa loja virtual. Clicou, já tem aqui um catálogo sempre atualizado. Porque todo mundo já deve ter pego uma indústria que bota lá o catálogo e quando vai ver o catálogo é lá de 2019. Nem é mais aqueles produtos, porque para atualizar isso no site é muito difícil mesmo. Mas aqui não. Desde que vocês tenham a integração ali pronta, o e-commerce sempre vai estar atualizado e o catálogo também. Então, por isso que a gente chama que às vezes ele é um portal de relacionamento. E aí a gente tem a Quimipro, que daí é mais voltada a produtos de limpeza. Eles até, também a gente vai fazer agora um case com eles, que eles já estão perto de vender mais de 1 milhão por dentro do B2B em menos de 3 meses. E hoje o B2B representa quase 70% do faturamento deles. Então, é uma coisa bem interessante como que... E eles não deixaram de ter representantes, não deixam de ter equipe de televendas, é tudo uma soma de trabalhos. E aí tem a tia Sônia, que é de alimentos, então estou tentando trazer algumas diferenças aqui para vocês, mas vamos lá, eu vou agora simular num pedido real, tá? Esse daqui é um site meu. Como que o meu cliente entraria? Ele vem aqui, coloca o e-mail, a senha dele. Quando ele acessar o catálogo, o sistema vai entender quem eu sou, já vai puxar minha tabela de preços, já vai puxar descontos que eu posso ter e até ele vai me trazer os meus comprados recentemente. Isso vai vir quando vai estar o pedido. Aquele pedido que está na Mercos e na Audivix, ele cria um histórico de compras de cada cliente dentro da Mercos. É por isso que vocês conseguem, por exemplo, gerar relatórios igual a Mari mostrou, dos indicadores, saber quando o cliente está inativo, quando não está, porque a gente está gravando toda a informação para dar de insumos para o gestor ali gerenciar a empresa. E quando o cliente entra aqui dentro do e-commerce, o próprio vendedor ou o gestor desse cliente não precisaria dizer quais são os últimos produtos que o cliente comprou. A ferramenta já diz isso. Então ela vem aqui e fala, olha, você comprou 5 a 13 dias atrás. Então se o cliente só quiser se repor sem ver o catálogo, ele pode vir aqui e só ver o catálogo de comprados recentes. Não, eu quero ver o que está em promoção. Então eu vou vir aqui e vou colocar produtos no carrinho.
e vou clicar em comprar e comecei a montar o meu carrinho. Vou de novo nos meus comprados recentes. Se eu vim aqui colocar que eu quero 4, nesse produto exclusivamente tem aqui, ó, olha, você pode ter descontos. Como? No meu caso, eu estou trabalhando com essa empresa, ela estava querendo movimentar o mix dela, ela queria fazer com que os clientes comprassem mais produtos dentro do catálogo. Então aqui a política comercial, que a Mari até mostrou ali também, é aqui, quantidade de produtos diferentes. Se ele botar 20 itens, ele ganha 2. Acima de 31 itens diferentes, ele ganha 4. Isso vai acontecendo automaticamente. Então, nesse caso aqui, ó, eu coloquei um pedido. Ah, tá, ó, ele só aceita múltiplos de 5. Então, eu só compro caixa, né, de 5 em 5, nesse caso. Tem essa regra também. E quando eu clicar em comprar, eu fiz um orçamento. Então, eu queria aqui que vocês vissem, ó, é o carrinho 193. Esse cliente entrou agora, começou a fazer um pedido, já sei a quantidade e os itens. E nós temos o força de vendas. O meu tá bem cruzinho, porque ele não tá com muito movimento, mas essa aqui é a visualização da Mercos. E quando a gente entra em pedidos, uma das coisas que a Mercos preza muito é de ser prática, na visualização dela, na forma como vocês vão operar. Então, quando um cliente entra lá no e-commerce e começa a montar um pedido, ele já cai aqui no nome do vendedor que atende ele e a gente já sabe que é um orçamento em andamento. O cliente não fechou ainda, mas ele está fazendo um pedido comigo. E aí depois eu vou lá dentro, e aí aqui depois eu não vou entrar muito nos promenores, mas o cliente entra, consegue visualizar o catálogo. Na parte da entrega a gente tem algumas integrações, então aqui eu vou colocar que é frete grátis. Pagamento. No meu caso, esse cliente eu liberei que tem boleto ou Pix, então eu vou escolher que eu quero Pix, vou confirmar e gerar um QR Code. Se o cliente quisesse, ele já poderia vir aqui e pagar esse QR Code. E agora nós temos o envio desse pedido foi para o cliente, foi para o vendedor que atende ele, e dentro da plataforma central, que é onde o gestor, a equipe comercial acessa, a gente já tem um orçamento. Então, isso aqui é um pouco do comportamento do que é o e-commerce, de como que é o nosso força de vendas. Mas até eu quero ver se eu consigo aqui abrir para dar uma ilustrada no que a Mari trouxe, que é dos relatórios. Todos os relatórios a gente consegue ter. Então, aqui, evolução de vendas, calcular metas, a gente pode quebrar isso por e-commerce, por equipe normal, né, do processo normal. Carteira de clientes é muito visual para o vendedor saber quantos clientes ele tem que trabalhar. Positivação. Então, tem vários gráficos aqui que a gente pode trabalhar, como também a questão do e-commerce, né? A equipe sabe que horas que o cliente entrou, que produto que ele tirou do carrinho, então existe toda uma bola de cristal ali por trás para entender o que o cliente dele fez dentro da ferramenta do e-commerce. Então, assim, gente, aqui eu não sei se vocês querem trazer para pergunta, mas eu vou encerrar e aí qualquer coisa, se alguém tiver uma pergunta, por favor, fiquem à vontade, porque eu sei que às vezes são bastante informações, né? Mas, basicamente, depois que a gente ativa essa ferramenta para vocês, existe toda uma preparação, um treinamento, uma execução, então vocês vão tendo esses acompanhamentos para ajudar também a colocar em prática, mas digo que isso acontece, assim, desde que já esteja finalizada essa integração, o Wix, Mercos, o e-commerce B2B, ele é só um processo final, assim, então a integração, eu vou dizer, a ativação dele ocorre muito rápida. Pode acontecer junto com a ativação de força de vendas, tá? E aí aqui tem alguns cases, eu acho que depois eu compartilho, mas hoje eu já mostrei alguns casos ali, mas esse da diplomacia, vende utilidades, hoje mais de 50% dos pedidos dele é por ali, e o da Delícia Lanches, eles vendem congelados para panificadoras, conveniências, e nesse caso aqui, uma coisa muito legal que ele comentou, foi que ele deixou de contratar mais pessoas. A equipe que ele tinha já era mais do que suficiente e ele estava aumentando as vendas dele. Porque a ferramenta do e-commerce ajudava a expandir o mercado. Atendia um cliente um pouco mais longe, que às vezes para o representante não dava para toda hora estar visitando, ele consegue pegar vendas a qualquer hora. Então, a própria equipe atual conseguia expandir o número de faturamento que eles estavam fazendo. E no final é isso, gente. Eu acho que a Mercos a gente organiza, aumenta as vendas de indústria, distribuidores, representantes. E com certeza isso muito atrelado quando existe a integração, por exemplo, com a Wix, porque isso vai acelerar muito o processo, muito a automação dessa gestão. Porque no lado da Mercos a gente se torna
e sempre vai trabalhar para ser o sistema de vendas mais prático e completo do mercado. Mas, obviamente, essa integração aqui ela é muito importante, né? Para que vocês façam aqui as vendas, mas a partir do momento que precisa fazer o fechamento, o faturamento, emissão de nota, todo o processo, ele já está integrado ali pelo Divix. E é isso, galera. Dúvidas, por favor, fiquem à vontade. Não sei se a Mag também tem alguma pergunta aí. Acho que vamos aguardar um pouquinho, se o pessoal quiser perguntar, né? Depois também, pessoal, a gente deixa o canal aberto aqui para vocês procurarem tanto a Magda vai direcionando para mim, né, que atendo o RP aqui na Mercos, para que a gente converse pontualmente. A gente pode enviar sim, tá, Beto? Para que a gente até faça uma demonstração mais aprofundada para os clientes, mais olhando assim para o negócio de vocês, para a necessidade de vocês, né? Então, vocês fiquem à vontade para nos procurar também, ou caso tenham alguma dúvida, enfim, a gente está de portas abertas para vocês. Se vocês deixarem, a gente vai ficar falando aqui o dia inteiro, né? Mas eu acho que vocês têm mais perguntas aqui do que... Acho que o Beto quer falar alguma coisa. Não. É mais para entender mesmo essa integração, né? Bom dia primeiro, né? A todos aí. Desculpa o atraso, estava em um cliente. Então é mais para entender, porque a gente já utiliza bastante o Odebix, né? Aí com isso fazer essa integração com o Mercos, e a gente já está pensando mesmo em alguns produtos para trabalhar com a parte do e-commerce. Já trabalhei também com B2B também, com alguns produtos. Então é muito interessante essa ferramenta, vale muito a pena, né? E quero com certeza estar testando ela aí também. Tá joia? Legal, Beto. Obrigado. Obrigada. Ainda mais aí em Arapongas, né, que tem bastante indústria, né, Beto? Pois é, eu já tive um e-commerce há mais de 15 anos atrás, né? A gente já trabalhou com essa parte, já teve essa experiência com os móveis aqui, com as indústrias, com alguns produtos também. No caso do B2B, mesmo trabalhando CNPJ com a CNPJ, tá? Mas é um prazer enorme estar falando com vocês. Muito obrigado. Prazer revê-la aí, Anderson. Magda, prazer. Só viajando. Prazer é nosso. Também, acompanha as viagens também. Que bom. Mas tá jóia, gente. Obrigado. Tá bom, obrigado a você. Obrigado a Deus vocês. abençoe a todos aí. Muito sucesso para todos. Para todos, isso aí. Vamos fazer essas empresas aí decolar, né? Vamos Com essa sim. ajuda aí. Com certeza. Alguém será que quer comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida, marcar alguma reunião de repente para a Mercos, já fazer que tem algum cliente, né, já interessado ou que acha que vai servir para esse cliente, vai ajudar na empresa dele? Se quiserem já deixar, erguer a mão aí com a vontade de fazer uma demonstração para o cliente, também já pode escrever aí. Eu acho que qualquer coisa a gente faz isso, assim, pega o e-mail do pessoal que estava aqui, qualquer coisa se tiver como, e compartilhamos daí a apresentação, a gente manda um link, vocês podem fazer né? Quem quiser pode fazer um teste na Mercos, a gente libera teste gratuito também. Acho que daí vocês podem fazer isso para já ver na prática, né? E a gente faz essa demonstração bem dentro do processo de vocês ali, ou do cliente que precisar. Maravilha. Então, só quero agradecer a presença de todos, né? A gente sabe como é difícil hoje parar para assistir a mais um webinar, né? Que tem tantos, mas a gente está aqui realmente para ajudá-los, né? Com as nossas soluções, automatizar todos os processos e ajudar essas indústrias e distribuidoras a venderem mais, que é o nosso objetivo principal, né? Então, muito obrigada, Magda, também, tá? O Anderson, pela oportunidade. Obrigado você. Acho que o Casa ali pediu alguma coisa ali, Mariane. A gente manda daí a apresentação. Tá joia. Tá bom? Tá bom, obrigado a vocês. Só quero reforçar a importância que a gente tem com as parcerias, tanto a parceria na integração, quanto os nossos parceiros que estão na estrada, né, vendendo, o quanto é importante esse canal, tanto para os clientes quanto para nós, e que a gente consiga sempre levar uma solução cada vez mais completa, né, cada vez mais eficiente e que dê mais agilidade nas empresas que a gente atende. Muito obrigada por tudo. Obrigada, viu? Tá, obrigado a Mercos, obrigado aos representantes, clientes e a todos aí. Ok? Obrigada, gente. Valeu. Obrigada. Bom dia para todo mundo.
Tchau, tchau.